Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Com muita alegria que nós começamos mais este ano as reflexões sobre a doutrina espírita. Neste encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Eu havia deixado aqui um texto para que no final nós pudéssemos encerrar essa reflexão, mas acho que seria muito importante que nós iniciemos com ele. Então, é um texto inspirado no livro Caridade, né, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O título é Acordemos. Olha que interessante, acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas, enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos dos estudos de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. André Luiz. Então, através deste texto, onde diz para que nós acordemos e examinemos nossas próprias consciências, nós vamos abordar então essa reflexão, cujo tema é o autoconhecimento, que, segundo o Espiritismo, é uma necessidade. Então, muitas vezes nós reconhecemos comportamentos, pensamentos, e atitudes, né, respostas que não são próprias da doutrina. Reconhecemos o erro, reconhecemos que aquilo não deveria acontecer, mas nós não colocamos isso em prática na nossa própria vida porque carregamos dessa e de outras existências muitas crenças, muitas coisas que nós vamos sedimentando na nossa própria alma. Então, a doutrina, né, codificada por Allan Kardec, posteriormente depois então enriquecida por tantas mensagens que nós recebemos do mundo espiritual, dos nossos amigos espirituais, nos mostra que a nossa encarnação é para que nós possamos evoluir. Então, julgar o comportamento do outro com base no que aprendemos na doutrina espírita é uma falha que cometemos a todo instante. Então, nós usamos tudo o que aprendemos para julgar as outras pessoas, o que há de errado ao nosso redor. O autoconhecimento e a autoavaliação, então, vem nos trazer a oportunidade de observar em nós os erros, as crenças erradas, as ideias distorcidas dessa existência. Então, nos ater ao estudo das nossas próprias necessidades para a correção de nossas falhas. Esse é o objetivo do aprendizado da doutrina espírita, onde Allan Kardec, os amigos espirituais codificaram através do Evangelho. Se nós nos basearmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos percebendo que ali encontraremos as respostas mais sinceras deixadas pelo Mestre Jesus para que nós possamos nos melhorar. E isso acontece de forma tranquila, rápida, em dias, meses ou anos, talvez nem em várias encarnações, mas conhecendo a verdade, como está escrito, a verdade vos libertará. É desta maneira que nós vamos aprendendo a corrigir os nossos erros e não a julgar erros alheios. O autoconhecimento, na visão do Espiritismo, é a finalidade
finalidade da encarnação. Então, quantas vezes nos pegamos educando os filhos dos outros, reprovando as deficiências de outras pessoas, trazendo à tona o erro daquele ou do outro, mas essas distrações nos deixam cada vez mais longe do aperfeiçoamento pessoal, aquilo que deveria acontecer conosco. Amar a si mesmo é um instrumento para o autoconhecimento, segundo o Espiritismo. Então, quando eu me amo, eu me preocupo com as inclinações erradas que eu tenho. Então, quando eu tenho caridade por mim mesma, eu reconheço que eu erro. Porque a maior dificuldade do ser humano não é reconhecer o erro do outro, mas o reconhecer o próprio erro. Nós somos muito difíceis de reconhecer que estamos caminhando ou tendo atitudes erradas, utilizando caminhos errados para resolver as coisas das nossas vidas. A gente sempre tem uma justificativa para uma resposta, para uma atitude que não está ali presente nos preceitos de Jesus, né? Então vamos pensar aqui. Qual é o primeiro passo para esse autoconhecimento? É observar se, com sinceridade, eu estou de acordo com aquilo que o Mestre Jesus deixou para que eu pudesse aprender? Será que aqueles caminhos, aquelas palavras, aquelas consciências de vida e atitude, eu estou conseguindo, pelo menos aos pouquinhos, trazer para mim? E então vamos compreendendo, né, o próximo, as dificuldades e a motivação de suas atitudes e aprendendo aqui a perdoar. Então, veja só, se um dos primeiros preceitos é o perdão, eu tenho que me perdoar por ainda não estar perfeito. Então, reconhecer que ainda eu não estou mais elevado do que ninguém, melhor do que ninguém. Eu estou em processo de aprendizagem. Então, quando eu julgo o outro me colocando acima, eu me coloco como melhor. E não é uma verdade. Sempre que nos melhoramos, também melhoramos o mundo. Então, as nossas atitudes, elas refletem no comportamento dos outros, as más e as boas. Então, quando eu aprendo a ser e a reconhecer que estou nesse processo e que sim, devo retroceder. Olha, eu fiz isso e eu errei. Não há nenhuma inferioridade em compreender o próprio erro. Eu ainda, particularmente, Luciana, vejo isso como um grau de superioridade. A pessoa que consegue observar o erro em si mesma e retornar, refazer o caminho, ela se mostra muito mais conhecedora desse autoconhecimento que nós estamos falando, do que muitas que se julgam superiores, infinitamente superiores. E por quê? Quantas vezes nós achamos que a verdade nos pertence e não ouvimos o que o outro tem a dizer? Então, ao compreendermos e colocarmos em prática esses ensinamentos, não apenas aprimoramos a nossa alma para jornadas futuras, mas também influenciamos positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Eu fiz questão de ler essa parte porque quando nós compreendemos que nós estamos em jornadas, em processo, né? Nós não somos um ser acabado, não vai terminar essa existência com alguém que tinha tudo que veio buscar, fez e tchau, bonitinho, acabou, né? Não é uma verdade. Nós estamos no meio, ou melhor, no início do processo desse aprimoramento. Estamos longe ainda, mas já conhecemos, graças a tantas mensagens, tantas codificações, tantas não há codificação espírita, tantas mensagens recebidas, tanta mensagem deixada pelo nosso Mestre Jesus no Evangelho. Então, eu sempre digo que se a gente se ater ao Evangelho, a doutrina inteira já está ali. É claro que para um grande estudo, para uma grande reflexão, um apanhamento melhor, né? O Pentateuco, os 5 livros da doutrina espírita, sempre vão nos ajudar, é claro. Mas se nós tivermos qualquer dúvida do que começar, vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho nos traz, a partir de Jesus, tantas coisas para o nosso conhecimento de si mesmo, o conhecimento que vai trazer para nós ampliar as verdades, aquelas que eu devo trazer para mim. A partir disso, a partir do meu comportamento,
Propiciar aos outros que me cercam, então, uma mudança, uma observação. E não exige do outro a mudança, enquanto eu digo, aprendi isso e você não pode mais fazer isso. Não, se eu aprendi isso, eu não posso mais fazer isso. A base de tudo, então, é o amor e o perdão. Se nós trouxermos o amor e o perdão para mais próximos de nós, inclusive, usar esse amor e esse perdão para nós mesmos, vamos abrindo o caminho para o autoconhecimento. E, a partir do autoconhecimento, primeiro passo é reconhecer quais são os nossos defeitos, erros, confusões ou contradições que nos afastam daquilo que o Mestre Jesus nos deixou. Peço então que vocês, nesse instante, elevem o pensamento pedindo ao mais alto, aos nossos amigos do mundo espiritual, que possam nos conceder a paz e a tranquilidade, para que tudo que foi pensado nesse momento possa encontrar terreno fértil em nossas almas e em nosso coração. Vamos pensar mais sobre nós mesmos, com amor e carinho. Que assim seja. Até a próxima. Até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.